Bom, nominal, irmãos. Nessa noite eu queria falar um assunto bem próximo daquilo que foi falado ontem, né? Ontem nós falamos sobre o casamento, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a família, né? O que é a família, né? Por que a família, né? Quais os cuidados que nós precisamos ter com a família, né? A família é a base de tudo, né? E ele, ele, como eu já disse antes, ele vivia só, né? Ele estava aí, era o dono de tudo, era o todo-poderoso, mas ele não tinha ninguém para fazer companhia para ele, né? Então ele resolveu criar as coisas para ter companhia, já que ele podia criar, ele era, né? Ele é o criador, ele é dono de tudo, né? Então ele decidiu criar as coisas, né? Criar coisas para fazer companhia para ele. Então a primeira coisa que ele criou foi o Shomayal, né? Que é o mais popular, né? Mudado para céu, né? Depois ele criou a terra, só que entre a criação da terra e do Shomayal ele criou os querubins, né? Que são os anjos, né? Só que depois disso aí ele criou, né, depois que ele criou a terra, ele criou mais um querubim, né? Só que esse querubim, ele ficou, ele recebeu a terra, né, para cuidar e guardar a terra, né? E creio que durante muitos anos, milhões de anos talvez, ele cuidou disso aqui de acordo com a vontade do Criador, né? Mas ele se ensoberbeceu e quis ser igual ao Criador, né? Então, por causa dessas criações de Yahweh que Yahweh fez, né? Ele encontrou muitos problemas, ele teve muitos problemas, né? E talvez o maior deles foi a criação desse querubim, né? O nome dele é Rei Léo. Só que ele se tornou o Hassatan, que é o adversário, né? Então ele quis ser igual ao Criador, e só que o Criador o julgou e o lançou por terra, né? A Escritura diz que a terra se tornou um caos total, né? Se a gente vê no livro de Gênesis aqui, o versículo 2, né? O versículo 1 fala assim: no princípio criou Uru, Shomayal e a terra. E o segundo, o versículo 2: e a terra tornou-se um caos absoluto. Havia trevas sobre a face do abismo, e Urim pairava por sobre as águas. Né? Então, eu não acredito que Yahweh criou a terra como um caos total, né? Um caos absoluto. Então, alguma coisa aconteceu que provocou isso aí, né? E creio que foi exatamente a queda de Hassatan, né? Quando Hassatan se ensoberbeceu, quis ser igual ao Criador, então ele foi lançado por terra. Quando ele caiu na terra, a Escritura diz que ele caiu como uma estrela, né? E uma estrela, hoje nós sabemos que uma estrela de uma dimensão tal, se ela cair na terra, é o suficiente para misturar a terra toda, né? Para abalar a terra, né? Então creio que foi isso que aconteceu. Hassatan, quando ele caiu na terra, ele caiu como uma estrela, e essa estrela abalou a terra e misturou tudo. Então tudo que tinha vida na época, né? Foram soterrados, tanto os animais como as árvores, né? Tudo que existia na terra foram soterrados. Então, diante disso aí, Yahweh, ele não quis, ele mesmo, executar o julgamento sobre Hassatan, né? Então, ele decidiu criar uma outra criatura para executar esse julgamento sobre Hassatan. Então, essa criatura foi exatamente o homem, né? Aí que o homem entra na história. Você vê que da criação do Shomayal até a criação do homem, creio que isso aí passou milhões de anos, né? Yahweh, ele criou o Shomayal, até que ele foi criar os anjos, demorou muito tempo, né? Eu acredito que muitos anos, talvez até milhões de anos. Depois ele cria a terra, né? Depois da criação da terra, ele cria esse outro querubim, né? Que se tornou o Hassatan.
Então tudo isso aí, eu acredito que foi um período de anos muito longo, né? Quando Iarro ele cai na terra, a terra é abalada, só que a terra também foi submersa na água, ela ficou submersa na água, né? E creio que esse período aí durou muitos anos, talvez milhões de anos, né? Depois então, aí quando ele planeja criar o homem, aí ele vem restaurar a terra. Ele não vem criar, ele vem restaurar, porque a terra já tinha sido criada, porém estava submersa na água, né? Então ali ele vem recriar a terra, preparar o lugar para o homem habitar, né? Creio eu que esse período foi muito longo, né? Hoje a ciência, né, de repente eles encontram um osso aí e tal, né? Diz que o osso tem 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, né? Então como que pode? Se a Escritura fala, se você ler do livro de Gênesis para frente, nós vamos ter um período de 6.000 anos, né? Então, se a Escritura fala que tem 6.000 anos, como que o entendimento normal das pessoas por aí é exatamente isso aí, 6.000 anos, né? Mas, na verdade, a Terra foi criada muito antes. E teve esses... Vira um pouquinho. Aí tá bom. Não vai ficar tudo arrepiado. Cabelo liso tem esse problema, né? Não pode ver vento, né? Mas então, irmãos, eu creio que tudo começou assim, né? Tudo começou assim. Então, quando Yahweh planeja criar o homem, ele já vê que o homem ia pecar, ia falhar, e ele ia ter que resgatar esse homem, né? Então, aí o que ele faz? Ele já traça esse plano também, como resgatar o homem, né? Esse plano dele, o que era? Ele vir, né? Ele luz, o homem foi criado puro, sem pecado, né? Mas quando ele pecou, ele se tornou trevas. Então, Yahweh é luz, como que ele pode ter comunhão com as trevas? Não tem jeito, né? Então aí ele planeja como resgatar esse homem. A forma que ele teve foi o quê? Ele vira um corpo humano, né? Nesse corpo humano ele podia ter comunhão com o homem. E o corpo humano, em um corpo humano não tinha esse problema de trevas e luz, né? Então ele veio em Yahushua. E aí como que ele podia ter esse corpo humano? Nascendo de uma mulher, né? Então ele nasce como Yahushua e vive aqui 33 anos e meio, né? Então dentro desse corpo ele pôde vir aqui ter comunhão com o homem, ensinar o homem e tal, né? Habitar com o homem, né? Ali ele comia, ele dormia e tal, né? Tudo isso aí. Mas só que ele se tornou limitado pelo tempo e pelo espaço. Então ele precisou resolver essa situação. Como que ele resolveu isso aí? Ele resolveu através da morte e a ressurreição, né? Então quando ele ressuscitou, ele trouxe o corpo de volta. Esse corpo, porém, em um outro estágio, né? O nosso corpo é limitado pelo tempo e pelo espaço. Nós só podemos deslocar de um lugar para o outro se for a pé, né? Se for de carro, se for de busão, né? De avião, né? Então essa é a forma que nós temos de deslocar de um lugar para outro. E isso não era o ideal para Yahweh. O Yahweh ele precisava estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é aí que ele passa pela morte e a ressurreição. Então quando ele ressuscita, ele traz o corpo com ele. E esse corpo permite que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu, irmãos? Então por isso, aqui, logo no versículo 2 aqui, né? No versículo 2, no primeiro, no princípio criou Ur, né? Ur significa singular. Ur é singular, então se refere a Yahweh. Mas ele fala assim, criou Ur, o Shomayal e a terra. O versículo 2, e a terra tornou-se um caos absoluto. Havia trevas sobre a face do abismo. E Uruha, Urim. Entendeu? Então aqui ele já não é Ur mais, ele já é Urim, né? Ou seja, aqui ele já não é sozinho mais, aqui ele já usa
as três pessoas, entendeu? Aqui ele já tinha planejado como que ele ia resgatar o homem, né? Ele ia resgatar o homem como? Ele passando ele se tornando carne, né, no caso, e Yahushua, só que Yahushua morrendo, ressuscitando, se tornando Uruha. Então essas três pessoas surgiram assim, né, para esse processo de salvação que Yahweh teve que criar para o homem. Entendeu, irmãos? Então, só que aí, quando ele cria o homem, qual era a intenção dele? Esse homem multiplicar, encher a terra, né? Então é aí que entra a família, né? A base da família começa aí, né? Porque se ele tivesse colocado o homem lá no jardim sozinho, não tinha, ia ficar só aquele homem lá, não tinha como ter o corpo de Yahushua, né? Ter cumprir o propósito dele, né? Então, para isso, o que ele fez? Ele criou, né? Ele edificou a mulher, né? E pôs essa mulher lá no jardim com o homem. Então, dali que começou tudo. Sem o homem e a mulher, então não tinha como a humanidade se multiplicar, né? Então, por isso que existe a família. Então, a base do plano de Yahweh é a família, né? A família, é o homem e a mulher. Então, ontem nós vimos esses versículos, mas eu quero ler novamente para a gente entender melhor, né? Bereshit 2, né? A partir do 18, né? Do versículo 18. Aqui ele fala assim: e Yahurim achou que não era bom que o homem vivesse sozinho, e decidiu arranjar-lhe uma companheira, que vivesse com ele. E Yahurim modelou também com a terra toda a espécie de animais e de aves, e trouxe-os ao homem para ver como é que os chamaria. E pelo nome que lhes deu, assim ficaram a ser chamados. Contudo, para si próprio, o homem não encontrou uma companheira que lhe conviesse. Então Yahurim, o Criador eterno, fez o homem cair em um sono profundo, ou melhor, em um profundo sono, tomou-lhe uma costela e tornou a fechar a carne nesse lugar. Dessa costela edificou uma mulher e trouxe-a ao homem. Essa sim, exclamou Adão, esta é parte dos meus ossos e da minha carne. O seu nome será mulher. Foi tirada do homem. Isso explica a razão pela qual um homem deixa o seu pai, a sua mãe, e se junta à sua mulher, de tal forma que os dois se tornam um só. Aminal. Então, esse aqui é o processo, né? Yahweh, ele criou todos os animais, fez esses animais passar na frente do Adão, para ver qual o nome que ele daria para aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, ele queria ver se o Adão encontrava uma companheira no meio dos animais, né? Mas não aconteceu, de acordo com o estudo que nós fizemos, não aconteceu. Então ali ele não achou ninguém que o satisfazia, que podia ser uma com ele, né? Então aí sim, aí Yahweh tira uma das costelas de Adão, dali ele edifica uma mulher, né? E aí sim, quando ele trouxe essa aí, mostrou para o Adão, ele falou, puxa, é essa aí mesmo, né? Essa aí é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos, né? Então essa é uma comigo, né? Então ali começa tudo. Mas tem um ponto aqui que é interessante, que ele fala que Aminal. Isso explica a razão pela qual um homem deixa o seu pai e a sua mãe e se junta à sua mulher, de tal forma que os dois se tornem um só, né? Então, é exatamente isso aí, irmãos. Quando nós deixamos a nossa casa
e juntamos a nossa esposa, a nossa mulher, né? Então, de acordo com o propósito do Criador, nós nos tornamos um. Nós nos tornamos um só. Né? Então, a partir daí, tudo começa. Né? Porque tudo começou a partir daí. Aí começou a multiplicação da humanidade na Terra. Né? Então, daquele casal chegou aonde chegamos hoje, né? Todas essas pessoas vieram daquele casal, todos nós, né? Tem uma história que eles contam aí na escritura, que o Adão teve uma mulher, mas é tudo papo, uma outra mulher, mas é tudo papo furado, porque antes da Ravial, né, no caso, não existia mulher. Ela foi a primeira mulher a ser edificada. Então eles inventaram uma história aí que Adão teve uma outra mulher, dali teve filhos, esses filhos que se tornaram os filhos do homem, que depois juntou com a mulher e dali formou uma raça de gigantes, não sei o quê, mas é tudo história, é papo furado. Em Gênesis 6 fala que, deixa eu mostrar um trechinho para os irmãos, aqui fala assim, as pessoas começaram a multiplicar, Bereshit 6, as pessoas começaram a multiplicar-se na terra. Então seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. E Al-Hurim disse, o meu Ruha não continuará ser desonrado pelo homem, visto que é todo ele mal. Né? Então, esse ponto aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Eles explicam isso aí como se Adão tivesse tido uma outra mulher, e dessa mulher veio esses filhos do Adão com essa mulher, e se juntou com esses aqui para criar esta raça. Aqui ele fala assim, então seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres. Quem são esses seres? Esses seres, seres do mundo dos espíritos. Quem são esses seres do mundo dos espíritos, né? Então, esses aí foram aqueles que seguiram Hassatan na revolução lá contra Yahweh, entendeu? A Escritura diz que quando ele caiu, o dragão caiu, ele arrastou com a cauda, né, um terço dos querubins. Ou seja, ali uma greve, né? Digamos assim, uma greve. Por que acontece uma greve? Uma pessoa só não faz uma greve, né? Mas de repente ele começa a falar e ele convence uma boa parte. Suponhamos que 30%. Então com 30% aí já dá para começar a revolução, né? Entendeu? Então, creio que foi isso que ele fez. Então, um terço dos anjos, dos querubins, acompanharam ele nessa revolução. Só que quando ele foi lançado por terra, esses querubins também foram lançados junto com eles. Né? Só que eles tornaram o quê? Eles se tornaram os espíritos caídos. Só que esses espíritos caídos, eles habitam nos ares aí, eles ficam rodando aí nos ares. Né? Então foi o que aconteceu. Então eles não tinham nada que fazer, eles ficavam rodando aí, e aí observaram as mulheres, né? E aí pegaram algumas lá e com isso surgiu essa raça aí, entendeu? Veio isso aí, e só que aí no caso, como Yahweh diz aqui, que o homem se tornou mal, né? Aminal. Para si, a que quiseram. E Al-Hurim disse, ser desonrado pelo homem, visto que é todo ele mal. Né? Então a humanidade se tornou mal por causa daquilo ali, né? Por causa desse acontecimento. Eu estou explicando isso para os irmãos, porque você vai encontrar na internet que o Adão teve uma outra mulher, mas isso é besteira, não existe. Né? Na verdade, é o próprio Hassatan tentando desmentir a Escritura. Porque se Hassatan teve uma outra mulher, né? Desculpa, irmão, se Adão teve uma outra mulher, né?
Por que a Escritura diz que a Rabial é a primeira mulher que foi criada? Entendeu? Então, aí ele está tentando desmoralizar isso aqui, né, esse princípio. Mas nós precisamos crer na Escritura, não coisas que vêm de fora. Entendeu, irmãos? Então, voltando lá no nosso assunto, né? Então o homem ele deixa o pai, a mãe e se une à sua esposa e os dois se tornam um, né? Então, irmãos, é aí que precisa o nosso cuidado, porque ali nós nos tornamos uma família. E essa família, nós não podemos deixar que o inimigo invada essa família e que crie problema, né? Outro ponto que nós vimos ontem foi lá em Efésios. Ali ele fala sobre o homem e a mulher, né? Efésios 5, né? Efésios 5. É interessante a gente ver isso aqui com bastante detalhe. Ele fala assim, a partir do versículo 21. Respeita-se uns aos outros, porque assim estão a respeitar o Mehushai. E dessa forma, também vocês, esposas, devem respeitar-se aos vossos maridos, como fazem em relação a Yahweh, né? Então, lá em Gênesis nós vimos o quê? Nós vimos que o homem deixa a sua casa, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Os dois se tornam um, né? Mas essa nossa vivência, né, em sermos um, isso aí é bem difícil, né? É muito difícil. Se formos no nosso natural, é muito difícil, porque cada um tem uma vontade, cada um tem um pensamento, né? Eu penso de um jeito, a Maura pensa do outro, né? E de repente essa vida em dois é bem complicada, né? Então é aí que entra esse capítulo aqui de Gênesis. Ele mostra, de Efésios, desculpa, ele mostra a maneira de que nós podemos vivermos juntos, né? Se houver isso aqui, é fácil para nós vivermos juntos, né? Ele começa assim, como filhos, o versículo 21, respeitem-se uns aos outros, porque assim estão a respeitar o Mehushai, né? Então, se eu respeito ela e ela também me respeita, então não tem por que dar errado o nosso casamento, né? Mas agora, se eu quero mandar nela, se eu quero que ela faça a minha vontade, aí fica impossível. Fica impossível a nossa convivência, né? E dessa forma, também vocês, esposas, devem sujeitar-se aos vossos maridos, como fazem em relação a Yahweh, né? Se o seu marido te respeita e você também sujeita a ele, poxa, não tem por que dar errado o casamento, né? Agora, se começa, eu que mando, ela tem que fazer o que eu quero, tal, aí fica impossível. Porque o marido é responsável pela sua mulher, tal como o Mehushai é o cabeça do Oholial, né? Então, o marido é responsável pela mulher, né? Mas precisamos lembrar que não é dono, né? É responsável, né? Dono é uma coisa, responsável é outra, né? Tal como o Mehushai é o cabeça do Oholial, né? Então, o Mehushai é o cabeça do Oholial, ele é tudo para nós, é tudo que nós precisamos. Ao mesmo tempo que também é seu Salvador, né? Então, Yahushua é isso. De sorte que, assim como o Oholial se sujeita voluntariamente ao Mehushai, assim deve as mulheres sujeitar-se tudo ao seu marido, né? Aqui nós precisamos ver exatamente isso aqui. Assim como o Oholial, né, sujeita Aminal.
assim como o Oholial sujeita voluntariamente ao Mehushai, né? Então a mulher ela não está obrigada a nos sujeitar, né? Ela não é obrigada, mas ela faz isso, né, voluntariamente, né? Ela faz por quê? Porque ela ama o marido, né? Assim como a Maura, né? Me ama, tal, né? Então aí sim, aí ela faz isso aí por quê? Por causa desse amor, né? Mas ela não é obrigada, né, a me sujeitar, né? Então ela faz isso voluntário, porque ela gosta, né? Ela gosta da nossa convivência, então tudo bem, né? Então vamos, né? Então a gente aceita a condição, né? E Aminal. Assim devem as mulheres sujeitar-se em tudo ao seu marido, né? Mas por quê? Porque precisa haver esse amor, né? Se não tiver o amor entre os dois, se não tiver o respeito entre os dois, fica impossível, não tem jeito, né? Então tanto o homem precisa estar claro disso aí como a mulher. Se você quer manter seu casamento, quero. Então respeita a sua mulher. E a mulher respeita o marido. Isso aí, certamente o casamento vai ser para sempre, né? Não vai acabar nunca, né? Aminal. E vocês, maridos, né? Agora vem para nós, né? E vocês, maridos, amem as vossas mulheres, da mesma forma que o Mehushai amou o Oholial e deu a sua vida por ele, né? Então, Yahushua deu a vida para quem? Deu a vida pelo Oholial, né? Agora eu pergunto para o irmão João, você dá a sua vida pela irmã Silândia? Aminal, é lógico que dá, né? Nós damos, né? Aminal. Então é isso, né? Agora, uma vez que nós temos esse amor, nós temos esse respeito um para com o outro, não tem por que o casamento não dá certo. Não tem porque, né? Tudo que eu preciso eu tenho em casa, né? Não preciso ir para a rua procurar, né? É o ditado aí que diz que quem não tem em casa busca na rua, né? Mas é mentira isso aí, né? É mentira. Se você tem em casa, para que você vai buscar na rua? Não precisa. Se nós vivemos bem, para que nós vamos sair do casamento, né? Aminal. Para o tornar justo, puro, com a ação da sua palavra, a qual, como a água, o lava a fim de poder trazê-lo para junto de si, sem uma nódoa, sem uma ruga, sem qualquer defeito, mas irrepreensível, justo e de Rodaial, né? Então é isso que Yahushua está fazendo conosco hoje, né? Ele está nos purificando para quê? Para que um dia nós possamos estarmos junto com Ele, né? Mas enquanto tiver nódoa, né? Enquanto tiver coisinha impura, Ele vai tirar, né? Então nós podemos estar atentos com isso aí, porque a coisa quando vem é porque ele está tentando tirar alguma coisa de nós, algum defeito, alguma falha que tem em nós, né? Alguma ruguinha, né? Que ele está querendo tirar, né? Então, esse processo, né? E assim que os maridos devem amar as suas esposas como uma parte do seu próprio corpo, como como a si próprio, né? Você vê, ó, lá em Bereshit, no começo, você vê que o segundo capítulo ele já fala disso aí. Por quê? Porque isso aí era importante. Isso aí estava no plano dele, né? O plano dele era a família. Para quê? Para que se multiplicasse as pessoas na terra, né? Mas aqui agora ele fala lá diz o quê? Lá diz que os dois se unem e se torna um só, não é isso? Um só. Então, se eu e a Maura somos um, o que acontece com ela está acontecendo comigo, né? E aqui ele diz o seguinte, ele diz que Aminal. E assim é assim que o marido deve. Aminal, desculpa, deu um S que eu comi ele. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, como uma parte do seu próprio corpo, como a si próprio.
Entendeu? Então eu não posso fazer nada com ela, porque se eu faço com ela, eu estou fazendo comigo mesmo. Eu não vou pegar uma faca e ficar cortando o meu braço assim, né? Cortando o meu dedo, né? Por quê? Porque ele é parte de mim. Se eu faço com o dedo, eu estou fazendo comigo mesmo, né? E se eu faço com ela, eu estou fazendo comigo mesmo, porque ela é parte do meu corpo. Né? Então nós precisamos realmente ter muita atenção nisso aí, né? Prestar muita atenção nisso aí, né? Aminal. Pois ninguém despreza o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, né? Então nós cuidamos, né? Passa um creminho no rosto, tal, um shampoozinho no cabelo, né? Por quê? Porque nós gostamos do nosso corpo e nós cuidamos dele, né? Só que ela é parte do meu corpo, né? Então se eu faço para mim, eu estou fazendo para ela e vice-versa, né? Ela também fazendo para mim, né? Então isso aí nós precisamos estarmos muito claros disso aí, não? Se a gente quiser viver bem no casamento, né? A gente ter um casamento que dure para sempre, como tem que ser, né? Então nós precisamos respeitar isso aí, nós precisamos ter isso em mente, né? Fazendo para não, o Rolial cuida dele. É isso mesmo que o Mehushai faz com o Rolial, o seu corpo. De que nós fazemos partes integralmente, né? Ele cuida de nós, ele cuida de cada membro. Por quê? Porque cada irmão aqui, digamos que é uma célula no corpo de Yahushua, né? Ou digamos um dedo, uma unha. Então ninguém vai pegar um martelo e bater na unha e tal, né? Então e Yahushua ele está cuidando de nós, ele está nos purificando para quê? Porque é o corpo dele, né? E assim também o marido e a mulher. O marido e a mulher é um corpo só, né? Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Aminal. Corpo que fazemos parte integralmente. Por isso, as próprias escrituras afirmam que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Então aqui Shaul ele volta lá em Gênesis, né? Lá em Bereshit, e cita aquele versículo novamente, né? Aminal. E serão os dois como um só. Foi exatamente o versículo lá de Bereshit, de Gênesis, né? Mas só que aqui ele completa, ele revela a intenção, né? O propósito de Yahweh naquele versículo lá em Bereshit. Porque ele fala assim, sem dúvida, há aqui algo de muito profundo, mas eu falo com referência à relação entre o Mehushai e o Oholial, né? Então aquilo lá, além do propósito de multiplicar tal, ali era uma figura de Yahushua e Oholial. Então quando ele fala aquele trecho ali sobre o Adam e a Ravial, né, que é a primeira mulher, então ele já está se referindo a Yahushua e Oholial, né? Ali já era uma figura de Yahushua e Oholial. Entendeu, irmãos? Então, isso aí é muito importante, né? Portanto, repito, cada marido deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a esposa que respeite o marido, né? Então, isso aqui é maravilhoso, não é maravilhoso porque a base do casamento é isso, né? A base do casamento. Por que você vai lá na casa do pai da sua esposa, né? Hoje esposa, e você tira ela da casa dele, né? Porque você viu algo nela, né? Você viu algo importante nela, né? Por quê? Porque ela era parte da sua vida. E isso não foi você que escolheu. Quem escolheu para você foi o próprio Yahweh, né? Então, para cada um de nós, você vê, ó, quando eu casei, eu tinha 28 anos, né? Até os 28 anos, eu tive, assim, digamos, muitas namoradas, né?
Mas só que essas namoradas não fizeram a minha cabeça, né? Eu não vi algo interessante nela para eu levá-las para minha casa, né? Para ser a minha companheira. Mas aí o dia que eu vi essa aqui, pronto, aí foi aquela ripada, né? Mas puxa, é essa mesmo, né? Aí pronto. Aí acabou, né? É essa mesmo e pronto. É tanto que nós namoramos, noivamos e casamos em 5 meses. Foi 5 meses a duração do nosso namoro, noivado, tal, e casamento, né? Foi 5 meses, não ficamos lá. Tem muitos que ficam 6 anos, 7 anos, né? Então, assim, foi algo muito forte. Tanto eu vi nela, como ela também viu em mim, né? Porque nós dois concordamos com isso aí, né? Nós dois concordamos que aquele tempo, né, se a gente esperasse mais, porque qual o motivo? Eu morava em São Paulo, ela morava em Minas, né? Então, se a gente espera mais tempo, o que ia acontecer? Ia acontecer as fofoquinhas no meio, pronto, de repente ela ia para um lado e eu ia para o outro, né? Então, como eu achei que ela servia para mim e ela achou que eu servia para ela, batemos o martelo. Falamos, não, então é agora mesmo, 5 meses tá muito bom, né? Então já marcamos a data tal, e arrumamos e tudo deu certinho, né? E hoje nós já temos 37 anos que a gente está juntos, né? Então é uma vida, né? Uma vida mesmo, né? Mas então é isso, irmãos. O casamento é isso. O casamento precisa que o homem, né, o marido ame a mulher e a mulher seja submissa, né? O que é submissa, né? Submissa é sob missão, digamos assim, né? Tá embaixo da missão, né? Que missão é essa? Qual a missão que Yahweh ele nos deu? De multiplicar, né? Então nós precisávamos multiplicar, né? E não só isso, mas além da gente multiplicar, só que quando você multiplica, você vem a sua família, você tem os seus filhos, né? Então, a partir daí, você tem esse cuidado, essa missão de educar a sua família, de guardar a sua família, não permitir que o Rassatã, o inimigo, ele venha causar problema, né? Então, nós precisamos ficar de olho nos nossos filhos, cuidar deles, até que eles se tornem adultos, né? E que também assumam a responsabilidade deles, né? Então, hoje nós precisamos fechar a porta, tanto para os nossos filhos, né, também como para nossas esposas, né? Eu digo o seguinte, irmãos, nós no Rolial mesmo, né, nós cremos em Yahushua e tal, é lógico que nós não, ninguém pretende fazer isso, nem coisa nenhuma. Mas tem alguns cuidados que nós precisamos ter, né? Tem alguns cuidados. Por exemplo, se eu vou na casa, se o irmão vai na casa de uns irmãos, ele chega lá, o marido não está em casa, então ele vira e volta para casa, não fica lá tendo comunhão com a mulher do irmão, né? com a irmã, né? Isso aí é terrível, porque não é a intenção dele, não é a intenção dela, mas tem alguém por trás deles que pode provocar, né? O inimigo está ali o tempo inteiro tentando destruir a família, né? Quando vocês forem visitar alguém, for visitar um casal, digamos assim, vão os dois. Chega lá, suponhamos que o marido não está. Vocês podem entrar, ter comunhão sem problema com aquela irmã, né? Da mesma forma, se você chegou lá, a irmã não está só o irmão, vocês podem entrar e ter comunhão com ele sem problema, né? Agora, suponhamos que 2 irmãs vai visitar um casal. Só chega lá, a irmã não está em casa, ela está fora, né? Aí 2 irmãs vão entrar na casa e vai ficar tendo comunhão com o irmão, sozinhas, né? Então isso aí nós precisamos estar atentos, né? Eu cheguei na casa do irmão, o irmão não está, eu vou embora, não vou ficar tendo comunhão. Mesmo que seja importante aquela comunhão, é melhor deixar para depois, quando os dois estiverem juntos, né? Por quê? Porque o inimigo está por trás, né? Outra coisa, muitas vezes hospedar as pessoas em casa também é um problema, né? Por quê? Porque
por exemplo, um homem tá hospedado na sua casa, diga um irmão, vamos dizer assim, um irmão, né? Mas só que você precisa sair. Aí você vai deixar a sua esposa junto com ele, né? Talvez a intenção dos dois não tem nada a ver, mas ali fica 1 hora, fica 2 horas, e aí o inimigo começa a lançar os dardos dele, né? E de repente acontece coisas que não era para acontecer se a gente tivesse tomado cuidado, entendeu, irmão? Então a família é isso, a família nós precisamos estar atentos, nós não podemos dar brecha para o inimigo, né? Se eu vou visitar vocês, vai eu e ela. Chega lá, se você não tiver, não tem problema nenhum, nós podemos entrar e ter comunhão com a irmã sem problema nenhum, né? Se nós chegarmos lá, ela não estiver em casa, nós podemos ter comunhão com você sem problema nenhum, né? Então é interessante, sempre que a gente for visitar algum irmão, vai os dois, vai o casal, né? E também se o irmão saiu, então vamos ficar nós dois com a irmã, né? Não vai, o irmão saiu, a Maura saiu, eu fico com a irmã. Não, isso aí é terrível. Isso aí eu estou dando oportunidade para Satã trabalhar nas nossas vidas, né? Então nós precisamos estarmos atentos a isso aí, irmãos, tá? Isso aí é a família, nós não podemos descuidar disso aí. Ele fica ao derredor procurando uma brecha para nos atacar. Para nos atacar para quê? Para desfazer a sua família, né? Ele quer o quê? Ele quer separar vocês. Por quê? Porque ele sabe que a base do Orolial é a família. Desde o princípio, o que foi? O Ial fez isso aí, né? Quando ele fala a criação da Terra Vial ali, ele já, o projeto dele ali já é a família, né? Mas o inimigo sabe disso e ele trabalha o tempo inteiro para destruir essa base dele. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, estarmos muito atentos. É muito bom a gente receber visitas em casa, né? Visita, tal, vai ficar com a gente, tal. Mas tanto eu que vou visitar, como os irmãos que estão hospedando, precisa estar atento nisso aí, né? Se o irmão saiu, então nós dois temos que ficar. Mas se a Maura sair, eu também tenho que sair, eu não posso ficar, né? Porque se eu ficar, eu vou estar dando oportunidade para o Satã trabalhar nas nossas vidas, né? Então a gente não pode entrar nesse jogo dele, né? Nós precisamos termos muito cuidado, né? E também com relação aos filhos, né? Os filhos, nós precisamos ter muito cuidado, né? Estar atento e tal, olhando, principalmente enquanto eles são pequenos, né? Novos, adolescência é bem complicado, né? Então os pais precisam estar atentos, não permitir que o Satã tenha chance na sua família, né? Então isso no caso nosso, né? Nós criamos 3 filhos, hoje eles já têm 33 anos, tal, né? Já são adultos, já têm a vida deles, mas assim o tempo inteiro a gente estava ligado neles, né? Se precisasse eu ia levar eles na escola, buscar, aonde eles iam a gente estava atento neles, né? Não descuidar, não dar oportunidade para o inimigo trabalhar na vida deles, entendeu, irmãos? Então é isso que eu queria falar para os irmãos hoje. O Yahweh, ele nos deu essa responsabilidade, né? O dia que eu me uni a Maura, né? Tanto eu como ela recebemos esse encargo dele. E esse encargo nós precisamos levar até o fim, né? Não é um encargo para amanhã ou depois ser desfeito, né? Principalmente a questão dos filhos, né? Normalmente a família que os pais são separados, os filhos normalmente tomam rumos estranhos, né? Cada um vai para um lado, um não obedece o pai, o outro não obedece a mãe, mas se está o casal junto ali o casal é o espelho dos filhos, os filhos vão seguir aquilo ali, né? Os filhos não vão fugir daquilo que o pai e a mãe mostra para eles, né? Então vamos tirar essa questão de separação da nossa vida. Isso não existe. Aos olhos do Criador, não, né? Aqueles facinhos lá foram perguntar para Yahushua sobre o divórcio, né?
Ele falou, poxa, divórcio não. No princípio não era assim, né? Mas por causa da dureza do coração de vocês, é que ele permitiu o divórcio, para evitar coisas piores, né? Evitar que se matem e tal. Mas uma vez que tem esse conhecimento, que a pessoa está clara sobre a responsabilidade do casamento, né? Não tem por que ter divórcio, separação, coisa nenhuma, né? Às vezes eu tenho coisas que ela não gosta, mas ela também tem coisas que eu não gosto. Agora, se eu me separo dela por causa das coisas que ela tem que eu não gosto, pode ter certeza que eu vou encontrar uma outra coisa muito pior pela frente. Dificilmente você vai encontrar. Eu acredito que não, porque o próprio Yahweh não vai permitir, uma vez que você e a sua esposa é um. Se você se separou, você só vai encontrar problema pela frente, né? Pior. Às vezes tem um defeito nela que eu não gosto, tá? A outra não vai ter aquele defeito, mas vai ter um outro muito pior, né? Vai ter um outro muito pior que vai me dar muito mais dor de cabeça do que ela. Então nós precisamos o quê? Aconteceu o problema, vamos nos voltarmos aí ao Yahushua, vamos pedir aí ao Yahushua que nos abençoe, que nos ilumina, que nos dê como resolver esses problemas, né? Hoje por nós mesmos é impossível a gente ter este viver do casamento, né? Mas em Yahushua sim, em Yahushua nós podemos ter esse casamento. Basta nós estarmos nele, nós orarmos, nós buscarmos Yahushua, né? E certamente ele vai nos guardar, ele vai cuidar de nós nas dificuldades e vai nos iluminar como, né? O nosso amor natural, o nosso amor humano, ele é passageiro, mas Yahushua não. Yahushua, o amor dele é completo, né? Então nele nós podemos amarmos uns aos outros sem problema, né? Mas precisamos que ele esteja ativo na nossa vida, né? Vamos orar de manhã, vamos buscar, né? De manhã, antes de sairmos, vamos levantar um pouquinho mais cedo, vamos ler pelo menos um versículo ou dois, ali tem uma comunhão, orar, tal, e aí depois vamos cuidar das nossas coisas no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque ali você se voltou para ele vai estar cuidando de vocês durante o dia, né? Mas normalmente a pessoa levanta já meio atrasada e vai lá e toma um cafezinho, escova os dentes e vai embora, né? E o Yahushua onde ficou, né? Só que aí os problemas começam, né? Então vamos ter essa responsabilidade, vamos levantar um pouquinho antes, né? Vamos lá, a família, né? Os meninos, vamos orar junto com eles e aí certamente nós vamos ter um bom dia, né? Nós vamos ter um dia bem sucedido, né? Irmãos, então era isso que eu queria falar com os irmãos, né? A respeito da família, né? Procura manter Yahushua sempre junto com vocês, tá? Isso que guarda o casamento de vocês, isso que guarda os nossos casamentos, né? Não vamos achar que nós somos capazes, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, então eu vou manter a minha esposa comigo. Não, se Yahushua não estiver com a gente, não tem nada feito, né? Então vamos orar e vamos pedir a ele que nos abençoe, né? Amém. Se os irmãos quiserem compartilhar alguma coisa, fica à vontade, né? A experiência de vocês como marido e mulher, né? Então seria interessante, né, a gente compartilhar, né? Amém.